Bom dia a todos e a todas. Começo por saudar o professor José Manuel Silva, ilustre bastonário da Ordem dos Médicos, figura de prestígio nacional, convidado de honra deste seminário, e agradecer-lhe a intervenção que fez e que tivemos o privilégio de acabar de ouvir com o maior agrado e interesse para os temas deste nosso debate de hoje. Muito obrigado. Saúde igualmente o professor Adalberto Campos Fernandes, distinto académico e gestor na área da saúde, e felicito pela excelência da sua intervenção, dando a resposta a muitas das nossas preocupações. Saúde, naturalmente, o Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas, o Coronel Pereira Gracel, e a todos os seus dirigentes, pelo mérito que resulta do continuado empenho na defesa da nossa instituição, e felicito a iniciativa deste seminário pela sua reconhecida importância e atualidade. Agradeço o convite que me foi feito e que aceitei com muito gosto e agrado. Meus generais, ilustres convidados civis e militares, meus camaradas e amigos, minhas senhoras e meus senhores, antes de iniciar a minha intervenção, cumpro-me agradecer as palavras de amizade de muitos camaradas, que, sabendo que aqui estaria hoje, me quiseram transmitir as suas preocupações, as suas maiores apreensões e até angústias sobre a atual assistência hospitalar que temos. Entrando diretamente no tema, permitam-me que recorde breves antecedentes relativamente à saúde militar. Após a guerra em África e perante a progressiva reconversão das nossas Forças Armadas, o reconhecimento da necessidade de integrar funcionalmente os serviços de saúde dos três ramos, sobretudo nas áreas e nos domínios considerados críticos, como forma de diminuir a multiplicação de recursos, nomeadamente das valências médicas, e racionalizar os meios humanos e materiais disponíveis, foi gradualmente ganhando aceitação e importância ao longo do tempo. Uma realidade que tem quase 40 anos e, se percebida nos primeiros tempos como uma solução necessária, acabou por se tornar inevitavelmente uma forma inquestionável e inevitável no próprio tempo. Mas tal realidade era também quase sempre entendida como capaz de poder descaracterizar os próprios serviços de saúde das Forças Armadas, em que cada um teria as suas próprias especificidades, ou por quaisquer outras razões, a que não foi alheia e, de algum modo, uma atitude de natureza corporativa dos próprios ramos, com grande responsabilidade para as suas chefias militares. No contexto, então, de procurar racionalizar e diminuir custos e encargos, foram, entretanto, realizados, principalmente na última década, vários estudos em que participaram e deram contributo, inclusivamente, equipas técnicas, assim designadas ultimamente, e constituídas por diferentes personalidades e entidades civis, com o objetivo de sempre rentabilizar os recursos, procurando objetivamente uma economia dita de escala. Sendo esta a metodologia adotada para a análise e preparação das decisões, sabemos quanto sempre também importa conhecer a instituição militar, conhecer a sua história, as suas tradições, os seus valores, como estar igualmente desperto para o conceito de denominada condição militar, entendida aqui em toda a sua dimensão e significado, na tal discriminação positiva que resulta da contrapartida aos nossos próprios deveres e restrições, aos direitos, às liberdades e às garantias. Tudo isto para dizer que, não obstante os diferentes estudos realizados e tão participados ao longo do tempo e por personalidades tão diversas, não há decisões que não se repensam e não se redefinam se erradas ou desajustadas, tanto mais quando está em causa um sistema de saúde e, sobretudo, quando se sabe que qualquer alteração introduzida, por menor que seja, pode, pela sua complexidade, tornar o mesmo ineficiente e ineficaz. Tanto mais ainda quando sabemos que também não existem sistemas completos, nem perfeitos, e a sua maior ou menor capacidade resulta mais das sucessivas adaptações à realidade do que as sofisticadas concepções organizativas. Neste sentido, reconhece que há sempre dificuldade em racionalizar, quando no fundo se pretende é reduzir. E quando se admite que se está a redimensionar, está-se pura e simplesmente a eliminar, sendo este, aliás, o comportamento que, em regra, existe quando se tem em mente a ideia de poupar e economizar a todo custo,
em detrimento dos antecedentes, da história das instituições e das reais necessidades das pessoas. De facto, a missão fundamental do Serviço de Saúde Militar, do Sistema de Saúde Militar, e a sua verdadeira razão de ser não é hoje diferente da que lhe sempre foi atribuída. Definir e manter o potencial humano ao mais alto nível de proteção física e psicológica para intervir de qualquer forma e modo, em qualquer local e em qualquer circunstância. O apoio sanitário entendido assim como um fator multiplicador do potencial de combate, suporte indispensável às forças empenhadas em qualquer cenário de guerra, seja convencional, clássica, guerrilha, química ou nuclear, para possibilitar a geração, preparação e sustentação da componente operacional das forças do sistema de forças. Ser ainda capaz de atuar em missões de exceção, seja no auxílio em situações de catástrofe, calamidade ou saúde pública, ou executando ações de ajuda humanitária e no âmbito da sua capacidade excedentária, prestar apoio à doença aos familiares, com especial preferência para com os idosos, mantendo as expectativas do envelhecimento e facultando-lhes a assistência médica necessária e oportuna. Meus camaradas e meus amigos, foi diminuída de forma muito significativa e, por isso, muito preocupante, a capacidade de internamento hospitalar ao encerrarem-se o Hospital Militar Principal, o Hospital de Marinha e o Hospital Militar de Belém. Em concreto, com o fecho destes 3 hospitais, perderam-se mais de 3 centenas e meia de camas, cerca de 400 camas hospitalares, a própria reserva estratégica do apoio sanitário e por inerência das próprias Forças Armadas. Aliás, esta realidade permite questionar onde estão internados hoje e agora todos estes doentes, em que condições, de que forma e com que custos, quanto do antecedente e ao nível dos hospitais alienados, a taxa de ocupação média de internamento ultrapassava os 90%. Doentes, maioritariamente, a necessitar de cuidados continuados e até paliativos, com patologias prolongadas e resultantes principalmente de acidentes cerebrovasculares, os denominados AVCs, e doenças do foro oncológico, entre outras. De facto, hoje, e como aqui também já foi até referido pelo Sr. Bastonário, um dos problemas que afeta o próprio Serviço Nacional de Saúde, e que constitui uma situação sempre crítica, diz respeito à necessidade de apoiar os doentes que necessitam de cuidados de convalescença, de cuidados continuados ou mesmo paliativos, por carência real da capacidade de internamento, objetivamente por falta de camas hospitalares ou de serviços devidamente estruturados na retaguarda do próprio Serviço Nacional de Saúde. Esta situação, que afeta naturalmente os nossos doentes, tinha no HMP, no Hospital de Belém e no Hospital de Marinha, uma resposta pronta e eficiente, constituindo um adicional de assistência que dava justa dimensão e notoriedade a uma instituição hospitalar, um benefício que todos conseguiram, um coletivo de pleno direito, um bem que se perdeu e que agora, ao invés, sem alternativa comparável, acaba por não servir ninguém, nem os militares, nem o seu agregado familiar, nem os próprios doentes do Serviço Nacional de Saúde. Com o atual Hospital das Forças Armadas, e por diferentes razões, não tem sido possível obter o diferencial de qualidade que se esperava como resultante da conjugação dos recursos obtidos pela fusão dos 3 ramos para constituir o Hospital único. Escasseiam áreas para internamento e para atendimento dos doentes, para a instalação adequada dos serviços clínicos, além de outras reconhecidas insuficiências e lacunas, seja a dificuldade de acesso ao hospital, seja o próprio estacionamento, entre outras, etc. etc. Por outro lado, as soluções alternativas de complementaridade, de assistência encontradas, seja através do IASFA, ou pela mais recente ligação à Cruz Vermelha Portuguesa, ou a outras instituições, elas são ainda claramente insuficientes. A questão do internamento hospitalar que aqui falo em si mesmo e dos serviços clínicos das diferentes especialidades já referidas anteriormente e a inerente incapacidade para reconstituir a área física necessária faz com que os cuidados que deviam ser prestados na dependência direta dos nossos atuais recursos militares sejam creditados em instituições fora da estrutura das Forças Armadas.
São encargos que se traduzem naturalmente por um aumento de descontos para a ADN, já atualizados inclusivamente este ano, e a agravarem-se face às crescentes despesas que decorrem da escolha de cuidados no exterior e, consequentemente, a serem suportados por todos nós, seus beneficiários e seus contribuintes. Não existe nada, nem eu nem ninguém, julgo eu, contra os protocolos e os acordos que se tenham que firmar. Pelo contrário, eles são necessários e têm que ser realizados perante a nossa insuficiência. Mas importa que sejam negociados de maneira a que se consigam obter benefícios recíprocos e vantagens e condições vantajosas para proteger os militares, os seus agregados familiares e os seus mais vencimentos, e não com maneira de sossegar as nossas ou as suas inquietações e insatisfações de forma pontual ou acidental, acabando por comprometer financeiramente o futuro. Meus camaradas, meus amigos, minhas senhoras e meus senhores, quaisquer serviços de saúde no âmbito das Forças Armadas devem ter capacidade de projetar recursos e meios adequados à sua própria missão, com instrução e treino para apoiar os meios operacionais devidamente organizados e treinados para uma primeira ajuda eficaz, com regulação sanitária e evacuação oportunas e dispondo de hospitais de elevada qualidade para intervenção médica e cirúrgica, como acontece em muitos países, seja nos Estados Unidos, seja na própria Europa, em que os hospitais militares, pelo seu treino, pela experiência, pela aptidão, pela modernidade, pelo prestígio, são referências nacionais de cuidados de excelência, disputados e preferidos por todos, maior orgulho de quantos nele trabalham. O atual HFAD, sendo a solução consensual e esperada há tantos anos, para ser o contributo mais valioso de todo o sistema de saúde militar, não o será, se para tanto não possuir instalações suficientes, não tiver profissionais motivados e não existir os apoios de retaguarda eficazes, tanto mais quando não tendo capacidade para ser o centro de todas as atenções, corre o risco de se tornar inoperante quando quer dar resposta a tudo e a todos. Neste sentido, em termos de concepção estratégica, o Hospital das Forças Armadas deve ter capacidade de dispor basicamente de uma unidade central de urgência, matriz determinante de todo o sistema de saúde militar, capaz de responder de forma qualificada a situações de urgência médica e cirúrgica e poder concretizar com o apoio do Serviço Nacional de Saúde uma antiga proposta, e nunca validada, aliás, da criação de um centro de TAP, com diferenciação técnica de intervenção e acidentados por lesões vertebulares. E, adicionalmente, ter disponibilidade e capacidade para criar uma unidade de tratamento de queimados, tão necessário ao país, e possibilitar dessa forma o conhecimento e o treino indispensável nesta área tão crítica e tão necessária aos médicos e cirurgiões militares. Minhas senhoras e meus senhores, para que esta realidade seja possível, importa que o HFAD possa dispor de uma unidade hospitalar de retaguarda, ajustada às necessidades e sem custos significativos. Essa estrutura hospitalar é, de facto, o ex-HMP e, pela sinergia que representa, é a solução que tem tanto de necessária quanto definitiva e decisiva e constitui-se hoje como a questão central da atual problemática dos serviços de saúde das nossas Forças Armadas, e não só por ter capacidade de fazer, como por tudo aquilo que possibilita que possa ser feito. O Hospital Militar Principal foi, como sabemos, uma unidade hospitalar de média dimensão, com reconhecida capacidade de intervenção médica e cirúrgica, pioneira até em algumas áreas de investigação, estabelecimento de ensino universitário médico, a caminho de 200 anos de existência, uma referência nacional de cuidados de excelência, um legado histórico que lhe permitirá ser sempre recordado. Por não ter perdido as estruturas logísticas e administrativas de dimensão hospitalar, dispondo de blocos operatórios com subunidades cirúrgicas e até estruturas de cuidados intensivos, o ex-HMP pode ainda ser hospital de dia e fazer a cirurgia do ambulatório, para além da capacidade para internar doentes para cuidados continuados ou paliativos e apoiar inclusivamente ex-combatentes em áreas clínicas específicas para as quais as Forças Armadas deviam
e devem ter experiência e especial aptidão, nomeadamente na avaliação e tratamento das sequelas resultantes das perturbações psíquicas e dos danos físicos causados pela guerra. No fundo, é tão só um dever do Estado e uma diferença da pátria para quem viveu a dureza do combate e suportou o pânico e os seus horrores, e dele ficou marcado o pedido para sempre, sem qualquer apoio ou recompensa. Querer valorizar o atual Hospital das Forças Armadas como hospital de referência e escola de formação e negligenciar o ex-HMP significa desmantelar o edifício estruturante do apoio sanitário, reduzir de forma assinalável o encargo operacional das Forças Armadas e não apoiar particularmente uma população que, envelhecida pela guerra, foi sujeita a condições de particular dureza e risco. Neste sentido, não se compreende a decisão de manter sem destino de utilização e até hoje o ex-Hospital Militar Principal como património complementar de apoio direto ao Hospital Único, bem como não pode ser possível permitir o seu desfecho desta forma e deste modo, tanto mais se o parecer dos estudos da rentabilidade encomendados recomendar a sua implosão física pura e simples por uma eventual construção de imobiliário ou para quaisquer outros fins semelhantes. Concluo com a convicção que só um compromisso permitirá obter a solução e reverter os nossos atuais serviços de saúde para elevados índices de rigor e eficácia. De um lado, quando a instituição reconhece que erra e regride para fazer bem e perceber no definitivo que só pela atribuição dos adequados recursos consegue disponibilizar um sistema de saúde rigoroso e eficiente, e reconhece que os seus profissionais, médicos, enfermeiros e todo o pessoal, militares e civis, a dignidade das suas funções, valorizando o que fazem, os riscos que correm sem condições reais de trabalho e sem a tranquilidade e a serenidade indispensáveis ao melhor desempenho. Por outro lado, quando estes mesmos profissionais, em esforço recíproco, se disponibilizam com a melhor dedicação e o melhor empenho. Em síntese, diria que se torna a recuperar, que é importante recuperar o internamento hospitalar e a inerente componente estratégica de disponibilizar uma urgência participada com os recursos do Serviço Nacional de Saúde. Situação, aliás, só possível com a reativação do Hospital Militar Principal como Hospital de Retaguarda. Com os recursos disponíveis, possibilitar uma resposta de assistência hospitalar qualificada, que deve resultar da aptidão médica e cirúrgica, que se adquire num hospital estrategicamente vocacionado para obter um apoio sanitário competente. E tanto mais quando sabemos que para um serviço de saúde, a sua verdadeira operacionalidade e saber dependem do treino que se adquire no tempo de paz e na rude escola do hospital onde em cada dia se joga a luta pela vida. Por último, perante a atual situação dos nossos serviços de saúde, importa que as chefias militares tomem as decisões necessárias para inverter a realidade atual e a tendência de inoperância e desmotivação, seja de militares enquanto utentes e dos seus próprios profissionais de saúde, de maneira a que não possa ficar comprometida a missão dos serviços de saúde e, de algum modo, por inerência, a própria missão das Forças Armadas, com o contexto de consequências que todos conhecemos. Muito obrigado.